gostaria de começar, queridos, lendo uma passagem que é muito significativa. Tudo na Bíblia é significativo, mas tudo tem alguma coisa especial, alguma coisa que é única. E nessa passagem de João 2, do 1 ao 11, o que a faz única é que foi o primeiro milagre de Jesus na terra, relatado na palavra do Senhor. Ali ele começou o ministério dele. Em John 2, from 1 to 11, let's read that. 2 dias depois, um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. E Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 85 e 20 litros, 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses postes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água estes postes. E eles encheram até a boca. Em seguida Jesus mandou: agora tirem um pouco da água desses postes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Amém? Jesus, ele iniciou o seu ministério de uma forma estratégica. Ele foi a uma festa, um casamento, alegria, famílias reunidas, e ali estava Jesus. E a festa, naquele momento, quando acabou o vinho, ainda sem estar propriamente no final, poderia ter sido um maior desastre. Imagina você dar uma festa na sua casa, você chama todo mundo para um churrasco, quando não está nem na metade da festa, acabou a carne, ou acabou o refrigerante, ou acabou algo importante. Imagine, né, a questão de constrangimento, a tristeza, a possibilidade da crítica das pessoas, o desastre que seria. Mas Jesus, ele sabia que ele iria ali. Quem sabe Jesus até sabia do que ia acontecer, porque o Senhor sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam. Houve necessidade de um milagre, houve necessidade, e o segundo vinho, o que o Senhor fez, o que o Senhor provocou, o que ele transformou aquela água no vinho, aquele vinho foi melhor do que o primeiro. Aquele vinho foi mais precioso, mais saboroso, mais especial do que o primeiro. Mas eu, na verdade, não vou falar hoje para a igreja dessa passagem propriamente dita. Eu quis usar essa passagem para falar de outra coisa. Eu não vou falar nem do casamento, nem desse milagre de Jesus, mas eu vou falar de 2 tipos de vinho, de 2 tipos de ministérios, de 2 tipos de crente, de 2 tipos de propósito de vida que nós podemos ter, e usar o vinho velho e o vinho novo para representar qual tipo desses caminhos nós temos caminhado. O vinho velho acabou e o vinho novo se tornou o melhor. Assim também eu creio que a água, ela não tem sabor, a água não tem cor. A água é uma coisa maravilhosa, mas ela não tem sabor, ela não tem cor. O vinho já tem os 2. O vinho já é associado sempre na palavra de Deus, muitas vezes associado com festa, com honra, com coisa boa. E Jesus fez que o segundo vinho fosse bem melhor do que o primeiro. O ministério de Jesus estava se iniciando ali, o ministério da graça. E aqui já vem a primeira revelação
O que havia antes da graça? Havia a lei. Era fácil de cumprir a lei? Não. Mas estar sob a graça de Deus é uma maravilha, não é? Imagine se nós ainda estivéssemos no vinho velho, tendo que cumprir a lei, tendo que sacrificar animal, tendo que fazer um cerimonial, tendo que depender de um sumo sacerdote. Imagine se ainda estivéssemos debaixo da lei, porque a palavra mesmo já disse que debaixo da lei todos nós estaríamos condenados, porque nenhum de nós pode e é capaz de cumprir toda a lei. Só Jesus. Por isso ele veio e disse: eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumprir a lei e fazer uma nova aliança. Ele veio e cumpriu a lei do vinho velho, mas aí ele trouxe o vinho novo, o ministério da graça. Hoje temos a necessidade de um vinho novo nas nossas vidas. Eu creio que todos nós chega num ponto da nossa vida pessoal, ministerial, de casamento, de relacionamento, de profissional, do que você puder pensar agora. Existe um momento que eles chamam, de divisor de águas. Para onde você vai? Vai continuar no caminho do vinho velho, ou vai querer o vinho novo? Muitas vezes o que o vinho velho já cumpriu foi bom, mas existe a necessidade de um renovo. Os tempos mudam, a lei de Jesus não muda, a palavra de Deus é a mesma, mas a estratégia precisa mudar, mas a cabeça, as ideias precisam mudar. O vinho novo pode ser, quem sabe, representado por um sacerdote muito conhecido na Bíblia, chamado Samuel, um profeta de Deus. E eu gostaria de fazer uma comparação entre o vinho novo, Samuel, com o vinho velho, daquele último profeta antes de Samuel, que era Eli. Eu gostaria de agora mostrar a diferença de alguém que quer, que aceita o renovo, que aceita o desafio. A minha esposa falou aqui hoje de vaso, vaso de honra ou vaso de desonra. Qual tipo de servo você quer ser? Qual tipo de exemplo você deseja ser? Porque Deus quer usar um servo fiel e dizer: olha como esse servo é fiel, olha como esse servo me honra e me alegra. Mas também tem um monte que está sendo exemplo, que está sendo referência do que não fazer. O vinho velho. Todos nós somos sacerdotes. Você é sacerdote de alguma coisa na tua vida, Eu sou pastor da igreja, eu tenho um ministério sacerdotal dentro da igreja, mas e dentro da minha casa? Eu também não sou pai, não sou marido? E quem é que não tem um sacerdócio nessa vida? Todos nós temos um sacerdócio a cumprir, e como sacerdotes de Deus, nós precisamos ser renovados por Ele. Nós precisamos de ser constantemente limpados, santificados, renovados, para que você consiga fazer a vontade dele e seja aceito e seja honrado por Deus. As características do ministério de Eli e de Samuel vão ser mostradas agora, e você vai ver a diferença que pode fazer na tua vida o momento que você decidir falar: Senhor, refaça o meu vinho. E sabe o que é interessante? Que a palavra de Deus diz também que vinho velho fica nos odres velhos. Você não pode colocar vinho novo em odres velhos. O que isso quer dizer, queridos? Você está querendo uma unção nova de Deus? Não dá para colocar unção nova de Deus em corpo de pecado. Não dá para colocar unção nova de Deus num corpo que está desonrando a Deus. O nosso corpo não é morada do Espírito Santo. O nosso corpo não é a casa do Espírito Santo. O nosso corpo não é onde ele vem habitar. Então o nosso corpo precisa de estar novo também, renovado, para que ele coloque a nova unção. Muita gente faz oração pedindo coisa nova de Deus, mas não quer fazer nada com o que está velho dentro deles. Nós precisamos renovar o nosso corpo, a nossa atitude, as nossas ideias, as nossas ações, e aí sim pedir: Senhor, coloque uma unção nova na minha vida, me dá mais autoridade,
Senhor, me dá mais discernimento, me dá mais revelação da tua palavra, me dá mais, estratégia. E o Senhor dá, porque Ele tem uma reserva infinita. Ele multiplica, e Ele dá, e Ele nos ama, e Ele quer que nós sejamos vasos de honra. Mas quais seriam as características, primeiro, do sacerdócio de Eli? Na verdade, eu tenho tanta coisa para falar que quase que dava para ser 2 domingos, mas eu vou tentar fazer só hoje. A primeira característica de Eli, do sacerdote Eli, pode ser encontrada lá em 1 Samuel 12:15, que diz assim: Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo, que Eli começou a prestar atenção nela, e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada, e disse: até quando você vai ficar embriagada? Vai se parar de beber? Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Respondeu: eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja, estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Sabe o que faltou Eli aqui? A primeira característica de um ministério que está velho, de uma atitude que está velha, de um vinho que já não presta mais, ou de alguém que está sem sabor na vida, sem sal, sem cor, sem característica de Deus. A primeira coisa que nos aflige é a falta de discernimento espiritual. E crente que não tem discernimento espiritual fica perdidinho, fica indo atrás dos que talvez tem, e você fica sem direção, sem saber o que fazer. E aí vai atrás de profeta, aí vai atrás de pastor, aí vai atrás de um irmão, aí vai atrás de uma facilidade. Ora por mim, mas ele mesmo não ora. Peça ao Senhor por mim, me fala alguma coisa, se revele a mim, porque tem faltado discernimento. Ana estava pedindo um filho a Deus, e ela estava pedindo há tanto tempo, que ela estava até balbuciando na presença do Senhor. Sabe quando a gente já está tão cansado, tão exausto de uma situação, que você chega perante o Senhor e começa, você não está nem falando mais nada, já não é mais português nem inglês, está simplesmente, parece um bêbado. Ele olhou e falou: para de beber, mulher, o que você está fazendo? Esse é o ministério da falta de discernimento, e o sacerdócio de um crente que não tem discernimento é um desastre, porque qualquer ministério pessoal, ministerial de igreja, na vida pessoal, aonde você estiver exercendo um ministério cristão, vida é ministério, queridos, não confunda. A gente faz muito trabalho para Deus, dentro da igreja isso é muito notório, mas não é só isso que é ministério. Todas as vezes que você faz alguma coisa para honrar a Deus, de alguma forma, aquilo é um ministério, é um trabalho para Deus. Mas Eli estava vendo as coisas espirituais como carnais, e quem sabe às vezes via as coisas carnais como se fossem espirituais. E sabe o que acontece quando você faz isso? Você gera sucessores que vão fazer a mesma coisa. Você já viu tantos filhos e filhas que colhem consequências, maldições familiares, porque teve um pai, uma mãe, um tio, uma tia, alguém que se espelhava, alguém que era referência. A misericórdia e a graça de Deus ainda salva alguns, né? Nem todo mundo que mora na favela vira bandido, mas a maioria vira. Nem todo mundo que não tem nada na vida, que não teve educação, vai ser ninguém. Tem pessoas que não tiveram absolutamente nada, conseguiram se transformar em grandes homens, grandes mulheres. Mas quando você está vendo uma referência em alguém que você respeita, e você está recebendo ensinamentos ruins, você começa a repetir. E foi exatamente o que aconteceu com os filhos de Eli, Hófni e Finéias. Não se importavam com o Senhor. Eli era sacerdote,
Eli tinha obrigações dentro da casa de Deus. Eli era responsável por levar a palavra, a revelação de Deus, por levar a direção de Deus para o povo. E ele não estava conseguindo mais fazer nada disso, porque primeiro já estava faltando discernimento. E aí ele gerou filhos que também não tinham discernimento. Sabe o que fazia Hofni e Finéias? Lá em 1 Samuel 2,12 diz: os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Eles, se você for ler lá o livro de Samuel todo, você vai ver que eles tomavam qualquer coisa e levavam para o altar do Senhor. E a lei do Senhor, do sacrifício, que está lá no livro de Levítico, era toda cheia de regras. Pegam o melhor animal do rebanho, faça isso, faça aquilo, para servir ao Senhor tem que ser assim. Eles faziam de qualquer jeito. Eles faziam, sabe o quê? Quando estavam sacrificando um animal e levando ao fogo, eles pegavam a carne e começavam a comer, usando o sacrifício como se fosse um churrasco. Faziam coisas horríveis, sem observar a lei do Senhor. E eles eram sacerdotes na casa do Senhor, eram sucessores do Pai. Na verdade, eles não se preocupavam com o ministério, não se preocupavam, não se importavam, era a atitude deles. Esse representa o ministério sacerdotal, pessoal, de muitos irmãos que não têm discernimento, e por não ter discernimento, uma coisa puxa a outra. Você começa a fazer escolhas erradas, você não sabe o que é certo e o que é errado. Nem sempre a pessoa que não tem discernimento é maliciosa, vou fazer o que é errado perante o Senhor, não, mas faz, pela falta de discernimento, e o resultado é o que importa, o resultado é o que conta, não é as desculpas, não são as razões. Deus não vai aceitar nada disso no dia do julgamento. E esse é o ministério divino velho. Eli era um homem de Deus, mas ele, a algum ponto, o divisor de água da vida dele, ele tomou a direção errada, e dali em diante foi só um declínio, até a total destruição dele. Outra característica: falta de exercício da autoridade para exortar. Lá em 1 Samuel 3,13 diz: eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Palavra de Deus aqui. Deus avisou Eli: eu vou castigar a ti e a tua família, porque os seus filhos, Hofni e Finéias, fizeram coisas muito más contra mim. E Eli sabia disso, mas nada fez. Colocou pano quente, fingiu que não estava vendo. Eli conhecia o pecado dos filhos que ele tinha, mas ele não corrigia, não exortava. Queridos, exortar é uma coisa chata, não é legal. Um pastor não gosta de exortar, mas precisa. Um pai pode até ser que é meio cansativo ficar corrigindo o filho. Não é muito mais fácil você ficar no seu sofá e não falar nada? Mas se você cair nesse erro e não exortar a criança, não corrigir a criança, você não vai estar criando essa criança para ser feliz, porque o mundo não tem piedade. O professor na escola não é a mãe, o patrão lá no trabalho não é o pai. O mundo não tem piedade. Quando você não tem capacidade de exortar, você cria sucessores destinados ao fracasso. Então, parte do nosso ministério sacerdotal pessoal, nós temos que ter disposição de fazer alguns inimigos, porque às vezes isso nos causa fazer alguns inimigos, colecionar alguns inimigos. Mas é melhor eu fazer a minha parte e perder uma amizade, do que o Senhor chegar para mim e falar: está vendo aquele ali? Você não exortou e eu te dei a oportunidade, por causa disso aquele ali foi para o inferno. Porque todo mundo pensou do jeito que você pensou. Alguém vai fazer. Não é confortável. Eli representava o sacerdote que não corrigia. Se ele não fazia isso com os filhos dele, imagine com o resto do povo da congregação. Eu fico imaginando a bagunça que estava aquela congregação. Mas Deus está falando isso hoje porque Ele deseja
que na nossa igreja, na sua casa, que aonde você tem oportunidade de exercer um sacerdócio, que você saiba ter a responsabilidade de representar ao Senhor, mesmo quando isso não seja popular. Outra característica do ministério de Eli, do vinho velho, é que faltava visão. O ministério do vinho velho se torna um ministério cego. 1 Samuel 3:2 diz o que? Certa noite Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Eli, na verdade, tinha perdido mesmo a visão física, estava perdendo, mas ele também estava perdendo a visão espiritual, que é muito pior. Ele perdeu as duas. Eli apresenta um ministério que está velho, cansado e sem visão. Muitos estão assim, velhos, cansados e sem visão, não renovam nada, não querem nada, querem o conforto do mesmo. O mesmo é muito confortável, o mesmo é confortável demais, é muito cômodo, é a tal zona de conforto que tantos falam. Estar na zona de conforto é a melhor forma de descansar. Mas quem sabe Deus está com um grande projeto para a tua vida, mas você tem que arregaçar as suas mangas e fazer algo grande e pedir ao Senhor, mas não. A visão acabou. E o que nos leva a tomar passos e tomar decisões audaciosas, difíceis, voluntariosas, e essa coragem vem da visão, vem do enxergar lá na frente e falar: vai dar certo, o Senhor vai estar comigo, o Senhor há de mostrar uma estratégia, eu vou tomar um passo de fé. Visão requer muita fé, porque quando você sabe tudo, e está tudo no lugarzinho, está tudo esquematizado, aonde está Deus nisso? Se der certo, você vai pensar: olha, realmente eu planejei isso bem demais, deu tudo certo, deu tudo do jeito que eu achei que ia dar, deu. Como se glorifica a Deus dessa forma? Mas quando você toma um passo de fé, quando você tem uma visão espiritual, quando você se joga como Pedro fez e começou a andar sobre as águas, a dependência do Senhor, Ele vai dar vitória. Muitos perdem a visão sacerdotal, ministerial, pessoal, e já não estão fazendo nada para Deus. E quando se perde essa visão, também se perde o caminho, também se perde o foco, também se perde a visão do alvo, como disse Paulo, Olha, guardei a tua palavra, guardei a fé, segui firme, prossegui até chegar no alvo. Isso é o que ele disse no final da caminhada dele. Mas qual o ministério até aqui, que você já ouviu até aqui, nós temos tido? Qual o sacerdócio que nós temos tido? Outra característica é que nós não recebemos mais a revelação de Deus. Isso é muito triste. 1 Samuel 3, 16 e 17 disse assim: mas Eli o chamou: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu ele, Samuel. O que foi que Deus lhe disse, Samuel? Perguntou Eli. Não esconda nada de mim. Deus o castigará severamente se você não me contar tudo o que ele disse. Olha a situação. Eli, um sacerdote velho, suplicando para que Samuel, um garoto, lhe desse a revelação da palavra de Deus, porque ele mesmo já não recebia nada. Samuel ainda era praticamente quase saindo da adolescência nessa passagem aqui. E Eli, no desespero, para que Samuel pudesse revelar a ele alguma coisa de Deus. Um sacerdócio sem revelação da palavra de Deus é um desastre, porque como você vai ter garantia na vida se você não está seguro que você está fazendo a vontade de Deus? Não há posição pior para estar. Eli havia perdido a unção de ministrar e de exercer o sacerdócio dele. Isso é muito triste, queridos. Deus tomou essas atitudes poucas vezes na Bíblia, mas quando ele fez foi muito triste. Lembra-se de Saul, que foi ungido, primeiro rei de Israel,
mas pela falta de discernimento, pela falta de entendimento da palavra, de humildade, a soberba dele e a arrogância dele o levou a perder a unção, ao ponto de Deus falar: Saul, estou retirando o meu espírito de você. E foi um desespero na vida dele. Há muitos que hoje ainda estão vivendo uma vida que não tem revelação. E quando você vive uma vida sem revelação, você fica um pouco assim, né? De quem eu vou buscar? Alguém? Porque nós carecemos disso. A nossa alma anseia por isso. Nós temos sede da presença de Deus. Queira você crer ou não, um ateu tem essa sede e não sabe. Os cientistas que negam que Deus existe têm essa sede e não sabem. Essa sede insaciável de Deus, porque nós somos criados com o propósito de louvar e adorar a Deus. Quando você não conhece esse propósito, você fica perdido. Mas aqueles que conhecem e ainda assim não têm, porque não querem pagar um preço, porque a revelação de Deus está disponível para todos. A revelação de Deus está na própria palavra. A forma mais fácil de receber a palavra de Deus, de receber a revelação, é abrir a Bíblia e começar a ler. E pedir antes de abrir, falar: Senhor, eu vou estar abrindo a tua palavra agora, fale comigo, e eu sei que Ele vai falar. Qual é o nível de revelação que você tem tido? Outra característica do ministério de Eli é que ele está findado, inevitavelmente, a acabar. 1 Samuel 2:30 e também o 33 diz assim: Eu, Senhor, o Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes. Mas agora eu digo que isso não vai continuar, pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Deixarei vivo apenas um dos seus descendentes, que será o meu sacerdote, mas ele ficará cego e perderá toda a esperança, e todos os outros descendentes morrerão de morte violenta. A de Deus, que se renova a cada dia. Se Deus perceber que nós estamos abusando conscientemente, apenas declarando: Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia, e fazer isso de uma forma consciente, pode ser que um dia ele decida fazer como ele fez muitas outras vezes, e retirar a mão dele. E quando Deus retira a mão, é um fim, é destruição. Eli serviu a Deus por 40 anos como sacerdote, e no fim da vida dele, ele não teve nenhum sucessor. Se você for ver lá outros, né, Moisés teve um sucessor, teve Josué. Eliseu teve um sucessor, né? Não foi o sucessor de Elias. E a Bíblia diz que Eliseu pediu ao Senhor o dobro da unção de Elias, e ele recebeu o dobro da unção de Elias. Agora Eli, não somente ele perdeu a unção, como não passou para ninguém nada. Tudo acabou. O pecado fez com que a linhagem dele tivesse acabado, e o fim é a morte. Deus julga os sacerdotes Eli e os filhos dele. Lá em 1 Samuel 4 diz: o povo de Israel fugiu dos filisteus. Respondeu o mensageiro: foi uma terrível derrota para nós. Além de tudo, seus filhos Ofni e Finéias foram mortos, e os filisteus tomaram a arca da aliança. Quando ouviu falar na arca, ele caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade. Ele estava muito velho e gordo, por isso quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eli foi o líder do povo de Israel por 40 anos. O Deus que chama também é o Deus que tira. Deus chamou a cada um de nós para uma tarefa. Deus destinou, quando Ele te concebeu, quando Ele te criou no ventre da tua mãe, Deus tinha uma ideia para a tua vida, Ele tinha um projeto. Mas Deus também te deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Ele fala aqui: filho, está vendo isso aqui? Isso são os meus planos para a tua vida. Se tu fizeres tudo como eu quero, como eu desejo, se você tomar decisões corretas de acordo com a minha palavra, olha aqui o que eu tenho preparado para a tua vida, olha aqui o plano que eu tenho para você.
Mas eu não vou te obrigar a fazer isso. Eu não vou te obrigar, porque nós não somos robôs criados por Deus. Deus quer que nós sejamos servos fiéis por escolha, por amor. Ele deseja que nós sejamos fiéis por amor. Ele deseja que nós tenhamos diante de nós a escolha entre o mal e o bem. Mas Ele quer que nós escolhemos o bem, porque nós decidimos. Mas Ele tira se nós não quisermos. Eli morreu. Ele estava velho, como um vinho velho, sem renovo. Os filhos deles morreram. Ele, ao receber a notícia dos filhos dele morrer, ele se espantou e caiu da cadeira e morreu, quebrou o pescoço e morreu. Acabou Eli, acabou os filhos, acabou tudo. Essas são as características do vinho velho. Mas eu gostaria de falar agora o vinho novo. Samuel, que já estava sendo preparado. Sabe uma coisa que eu vou te falar, queridos? Quando você não quer assumir a tua posição, Deus prepara alguém para fazer o que você não está fazendo. Pode crer nisso. Ninguém é insubstituível. Ninguém é. Ninguém é irreplaceable, como diz o inglês, né? Todos nós temos a oportunidade, a honra de sermos um representante, um embaixador de Deus e de Jesus no reino da terra, e mostrar a esse mundo que nós não somos desse mundo, e mostrar o caminho. Mas se você não quiser, Ele levanta o outro, porque a obra de Deus, a palavra diz: olha, se vocês não clamarem, até as pedras clamarão. Se nós não fazemos o que temos que fazer, até pedra vai clamar. Vai chegar um ponto que Deus vai usar. Ele já usou a mula para falar na Bíblia. Deus vai fazer coisas extraordinárias se nós não tomarmos posição. Mas Samuel já estava sendo preparado, porque Deus não deixa que todos careçam, que as pessoas careçam pela falha de um. Nós temos a chance de impactar, mas se nós não quisermos, alguém vai impactar no nosso local. Samuel foi gerado através de oração. Lá em 1 Samuel 1, 10, 11, lembra-se lá de quando Ana estava orando e Eli achou que ela estava embriagada? Ela já estava orando, pedindo um filho, desde aquela época. E ali Ana se levantou aflita e chorando muito orou a Deus, o Senhor, e fez essa promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida, e que ele nunca cortará o cabelo. Não se preocupe muito com esse voto do cabelo aqui, não é esse o ponto. O ponto é que Ana estava falando: Senhor, eu desejo demais ter um filho, e se você me der um filho, Senhor, se eu receber essa bênção, eu vou dedicar esse filho ao Senhor, e em prova disso eu não vou cortar o cabelo dele. Mas poderia ter sido outras coisas. Samuel foi dedicado ao Senhor, foi gerado através de oração. Aqui nasce um ministério forte, cheio de unção de Deus. Aqui é o vinho novo que Deus estava preparando. Aqui é quando Deus está falando assim: acabou o vinho de Eli, agora é água só que tem, então eu vou fazer um novo que é melhor do que o primeiro. Assim como o milagre de Jesus na festa do casamento, o vinho novo foi muito melhor. Samuel foi muito melhor que Eli, fez muitas coisas melhores, foi grandioso o ministério dele. Você que está sentado aí agora, você é a resposta de oração de alguém. Alguém orou pela tua vida. Se você está hoje crente no Senhor Jesus, é porque alguém pagou um preço. Alguém se levantou para orar pela tua vida. Então você é a resposta de oração. Você também foi gerado da mesma forma que Samuel. Mas não necessariamente você tem tomado as mesmas atitudes, mas nada te impede de passar a tomar. O ministério de Samuel era totalmente dedicado a Deus. Ele tinha compromisso, ele tinha seriedade.
Samuel foi levado ao templo para serviço do Senhor. A geração do vinho novo é uma geração de serviço. Nós precisamos trabalhar para Deus. Nós precisamos de estar sempre servindo ao Senhor. É melhor servir do que ser servido. O Senhor Jesus veio para servir. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele veio mostrar que nós precisamos servir. Político, sabe onde que eles resolvem os problemas dele? Em palanques. Lá no palanque eles resolvem a vida deles. Homens de negócios, às vezes, sabe onde eles resolvem os negócios deles? Dentro de uma jacuzzi qualquer. Está lá conversando lá um empresário com o outro, num restaurante. É isso que eles fazem. Mas agora um servo de Deus, um servo do Senhor Jesus, aonde você vai resolver os seus problemas? Em oração, dentro do teu quarto, de joelho, ou nas reuniões da igreja, ou nos cultos. Toda a oportunidade que você tem aqui hoje é uma oportunidade para você resolver os seus problemas. Aqui é o palanque, a jacuzzi, o restaurante do servo é aqui. É onde você entra na presença do Senhor. Samuel foi levantado para substituir o ministério do vinho velho. Lá em 1 Samuel 2,35 diz o seguinte: eu escolherei para mim um sacerdote fiel, e ele fará tudo o que eu quero. Darei a ele descendentes que sempre estarão a serviço do rei, que eu escolher. E continua lá no 20: assim todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era de fato um profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, onde havia se revelado a Samuel e falado com ele, e a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. Samuel foi levantado como vinho novo. Amém? Você vai ser levantado, se você quiser, como vinho novo. Deus vai fazer uma transformação na tua vida e te transformar melhor do que você era antes. A versão 2.0, que vai ser melhor do que a primeira. Todo Israel confirmou. Samuel era apto para receber a revelação de Deus. Ele estava pronto, ele estava sedento, ele estava: Senhor, fala comigo, porque eu quero ouvir a tua palavra, eu quero ouvir a tua vontade, eu quero repassar isso para as pessoas. Vocês têm que ter o desejo de, quando vocês recebem uma palavra de Deus, se você está recebendo essa palavra, está recebendo e falando: Senhor, obrigado, eu estou recebendo, o Espírito Santo está confirmando comigo. Sabe qual que é a atitude agora? Vai falar para outros. Samuel queria isso. Diz lá em Samuel 3:1-4: Senhor, Samuel ainda era menino e ajudava ele na adoração de Deus, o Senhor. Naqueles dias poucas mensagens iam ao Senhor, e as visões também eram muito raras. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Eu estou aqui, respondeu ele. Deus falava com Samuel, assim como Deus fala conosco. Todas as vezes que nós buscamos a Deus mesmo, seriamente, Deus vai falar. Às vezes não vai falar na hora que você quer, no momento que você quer. Existe um momento de Deus, mas Deus fala, Deus confirma. Às vezes Deus está já confirmando, mas o discernimento que nos falta não deixa que nós enxerguemos. Deus responde de muitas formas, queridos. Não é só ali na hora que está orando e você escutando uma voz e pensar: essa é a confirmação de Deus. Às vezes Deus responde através de outras pessoas. Às vezes Deus responde até através de coisas. Sabe quando você está pedindo assim uma oração, você está dirigindo o seu carro, aí você vê alguma placa que fala com você, você vê até um passarinho voando, pode ser a resposta de Deus. Deus tem o controle de tudo, mas o Espírito Santo testifica quando é Deus falando. Deus falava com Samuel, e assim também é hoje. O vinho novo, ele produz avivamento e traz o povo de volta para Deus. O povo tem que vir de volta para Deus. E essa geração que Deus está levantando, que você pode fazer parte dela, pode ser o vinho novo que vai causar um avivamento e trazer as pessoas de volta para Deus. Cada cadeira dessa aí está faltando alguém, né? E tem muitas outras ali, está faltando. Não falta gente para sentar nelas não. Tem muita gente que não caberia aqui.
Pode todas as igrejas brasileiras de Charles estar com, aonde elas reúnem, com o salão completamente lotado, que ainda vai faltar mais gente ainda. Não existe escassez de almas, existe muita abundância de almas, mas tem poucos ceifeiros, diz a palavra. Essa é a revelação do avivamento de Deus. Preparar o povo para a batalha. Lá em 1 Samuel 7,5 diz então Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em Mispa, e prometeu que ali oraria por eles ao Senhor. Samuel estava preparando o povo para uma grande batalha com os filisteus. Não importa, o contexto dele lá era esse. Deus está te preparando hoje para uma outra batalha. A batalha com os filisteus já passou. Davi já matou Golias, já jogou a pedrinha na cabeça dele, já acabou aquilo ali. Nós estamos em outro tempo, mas a espiritualidade, o Espírito Santo de Deus, a estratégia, o preparo, isso está ocorrendo hoje. Nós temos outras batalhas para vencer, e nós conquistaremos as batalhas. Samuel sabia que a função dele era aquela, e para isso ele se santificou e pagou o preço. A função dele era aquela. Cada um de nós tem uma função diferente. A minha função não é igual à sua, mas eu não posso fazer o que você tem que fazer, e você não tem que fazer o que eu tenho que fazer. Cada um tem uma função: levar o povo a um tempo de vitória e paz. 1 Samuel 7,13, assim os filisteus foram derrotados, e o Senhor Deus não deixou que eles invadissem a terra de Israel enquanto Samuel viveu. Deus não permitiu. A presença de Samuel fez com que Israel tivesse completamente safe, protegido dos inimigos, porque Deus era com ele. Uma pessoa só pode abençoar uma nação inteira. Você crê nisso? Por causa de uma pessoa. Se você for o único servo de Deus lá no teu trabalho, Deus pode abençoar toda a empresa por causa de você. Se você tiver um filho que é o único crente da sala de aula, ou se você é esse estudante, Deus pode abençoar toda aquela classe por causa de você. Se você for o único crente da tua família inteira, lembra o que aconteceu com Zaqueu? Quando Zaqueu chegou a Jesus, Jesus falou que hoje entrou salvação nessa casa. Pode dar uma grande coisa para acontecer por causa de você. Deus que fez aquilo com Samuel pode fazer por todos nós. Durante toda a vida de Samuel, o povo nunca foi molestado pelos filisteus. Samuel representava um novo tempo para os israelitas. Vocês percebem a diferença, queridos? Deus está querendo fazer um milagre na tua vida. A tua vida hoje é aquele casamento lá. A tua vida hoje, quem sabe? Eu não sei detalhes da vida de todo mundo aqui. Alguns eu conheço melhores do que os outros, tenho mais contato semanal. Outros nem tanto. Muitas vezes o que a gente sabe é o que o outro deixa que nós saibamos, né? Eu posso revelar coisas da minha vida, ou não. A intimidade faz com que às vezes nós conheçamos um pouco mais das pessoas. Mas sabe uma coisa? Com certeza existem áreas das nossas vidas que estão precisando ser renovadas. Com certeza existe áreas de nossas vidas que estão aguadas, sem sabor, sem sal, sem cor, sem nada. Sabe quando a gente está cozinhando aquela comidinha assim lá em casa? Lá em casa a Leia vai e coloca coloral. Fala, para que você coloca coloral? Ah, para dar cor. Mas não tem gosto nenhum, qual é a diferença? Fala, mas tem que dar cor. É ok. É mais apresentável. A comida fica mais apresentável, assim é a nossa vida. O coloral lá na comida dá só cor, mas fica mais bonita na mesa, né? O sal, comida sem sal não dá, sem tempero, né? Tem muita vida que está sem tempero, sem cor, sem sabor, aguado. Ou quem sabe,
Tem aquele vinho velho. Sei lá, imagino que o vinho velho seja um vinho talvez rançoso, já uma coisa meio amarga. Um vinho lá do sangue de boi que tinha no Brasil, não é? Não tinha aqueles garrafão desse tamanho assim? Aquilo é vinho de péssima qualidade. Até os mendigos tomavam aquilo na rua, eu lembro. Se até mendigo tem dinheiro para comprar sangue de boi, eu imagino, deve ser péssimo o vinho. Mas é o vinho amargo, é o vinho velho. Agora Jesus quer fazer um milagre e temperar a tua vida, salgar a tua vida, porque nós somos o sal da terra, diz a palavra. Nós é que damos sabor ao mundo, nós é que damos graça às coisas. As coisas com a gente ficam melhor. Então nós estamos encarregados agora de aceitar essa palavra e vamos levantar uma oração, Senhor, obrigado. Eu te convido, se você quiser levantar, fazer uma reflexão agora comigo, de qual é o seu ministério sacerdotal. Será que você está mais parecido com Eli ou com Samuel? Só tem boa notícia aqui agora, porque você ainda está vivo. Deus ainda não retirou a mão sobre ninguém aqui. Todo mundo tem uma oportunidade. Se você pensa que você está bem, vai ficar melhor. Se você está mal, Deus pode fazer um milagre. Deus é poderoso. Ele quer mudar a tua vida, porque Ele precisa de um exército, e você está sendo convidado a fazer parte desse exército. Mas se você não quiser, Ele vai encontrar outros soldados por aí. Mas eu creio nisso, que todos nós queremos. Eu quero fazer parte do exército de Deus. Eu quero que a minha vida seja uma vida que aonde eu estiver, que traga graça ao ambiente, que traga tempero, que traga sabor, que traga a presença do Senhor a um local onde, quem sabe, não há a presença do Senhor, porque todos não estão com o Senhor. Eu quero ser esse instrumento. E se Deus me der graça de ganhar um, que seja, mas se quem sabe seja 2, quem sabe seja 5, quem sabe seja 10, porque com certeza, queridos, você não vai precisar se esforçar muito. Se você for transformado em vinho novo, só de você viver e estar presente no local, a transformação do Senhor vai chegar através de você. Amém?